Boa noite. Beijo, amor. Mandou beijinho pra mim. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando na nossa live de hoje. Tem muito assunto pra gente falar, hein, pessoal? Vou colocar aqui, ó, nos comentários que a portaria 10486 de 2020 e vamos, né, também estar falando da MP 936, que essa portaria ela veio para regulamentar como que vai ser o pagamento do benefício, esse benefício emergencial. Boa noite, doutora Wanda. Boa noite, doutor Tiago Linhares. Sejam bem-vindos. Ariane Portela, seja bem-vinda. Bem-vinda aí vocês que já entraram na live. Avisa aí a galera que já começou. Quem quiser compartilhar com algum amigo aí a live, chama ele, convida ele para vir pra gente passar essa informação aqui para vocês, que é muito importante. O pessoal tá tudo aí perguntando. Eu creio que muitos colegas aí, advogados, igual o Dr. Tiago Linhares, doutora Wanda, estão sendo questionados pelos clientes aí. Como que vai ser o pagamento desse benefício? Eu tenho direito ou não tenho direito? Qual o valor que eu tenho direito de receber? Isso tudo a gente vai falar aqui nessa live dessa noite. Então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e a gente já vai começar no conteúdo, porque tem muito assunto para a gente falar hoje, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Victor Bruno, eu sou advogado, atuo aí na área trabalhista, também atuo na área previdenciária, direito consumidor, e atualmente aí, né, a gente vem trabalhando bastante aí na área trabalhista, porque a demanda aumentou muito, né, nesse tempo de pandemia. O pessoal tá tudo aí preocupado. Meu contrato de trabalho tá suspenso, meu empregador não me pagou nada. Outros, o empregador reduziu a jornada, e alguns, né, ainda estão sem receber, estão sem saber quando que vai receber, quando que vai sair o benefício emergencial. Então a gente vai falar nessa live, pessoal. Fala, Luiz Fernando. Bem-vindo aí, seu sem vergonha. Brincadeiras à parte aí, seja bem-vindo, Luiz Fernando. Bem-vinda, Tainara. Então vamos começar, pessoal? Primeiramente, vou falar com vocês que a portaria, o número dela é 10486, ela é do dia 22 de abril de 2020, mas ela foi publicada hoje, dia 24 de abril de 2020, tá fresquinha, e nós já vamos adentrar nela, né? Vamos adentrar aqui. E o que ela dispõe? Ela dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos ao recebimento de informações, concessão e pagamento do benefício emergencial, que mudou o nome, né? Na MP 936 era o benefício emergencial para preservação do emprego e da renda. E aqui na elaboração dessa portaria, eles colocaram aqui como benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. E colocaram a abreviatura. Para facilitar, às vezes, para a gente falar o nome do benefício, colocou como BEM, que é as iniciais aí do benefício emergencial de manutenção, né, no caso do emprego e da renda. Então, todo momento que eu falar BEM, eu estou me referindo a esse benefício emergencial, tá ok? Só para deixar bem aqui claro para vocês, porque eu vou falar muito bem, tá?
Então vamos lá, no capítulo 1 da portaria, ela fala sobre as hipóteses de concessão do bem. Aí no artigo 2º ela fala que o bem é direito pessoal e intransferível e será pago aos empregados que, durante o estado de calamidade pública, pactuarem com os empregadores. Então, pessoal, durante o período agora de calamidade pública, os empregados e empregadores, eles de comum acordo, não pode ser uma imposição, né? A lei fala de comum acordo, eles vão pactuar sobre. Inciso 1 fala de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário por até 90 dias. Ou o inciso 2 fala da suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias. Aí, pessoal, para que fique aqui bem claro que o uso desses dois institutos, ele pode ser pelo período máximo de até 90 dias. Se o empregador ele quiser fazer a suspensão do contrato de trabalho, ele pode fazer por até 60 dias. Ele pode fazer 60 dias corridos ou 2 períodos de 30 dias. E se ele quiser acumular com a redução de jornada, ele vai poder fazer também os dois institutos. Mas o prazo máximo é por até 90 dias. Se ele não fizer a suspensão, quiser fazer a redução por 90 dias, ele pode fazer. Mas se ele for fazer a suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo da suspensão é por até 60 dias. E se for fazer os dois institutos, o prazo máximo de tudo vai ser por até 90 dias. Tá ok? Sejam bem-vindos aí, todo mundo que está chegando. Ó, uma honra receber aqui, ó, Dr. Luiz Madeira. Luiz Madeira está em Portugal, né, Dr. Luiz? Fazendo aí mais um doutorado, se não me engano. Conheci ele lá no portal do Dr. Fabiano Coelho. É uma honra recebê-lo aqui, tá? Uma honra receber cada um de vocês aí que estão aí na minha live. Então vamos lá, pessoal. Ó, o parágrafo único do artigo 2º da portaria fala que o bem será devido ao empregado independentemente do... Inciso 1 fala cumprimento de qualquer período aquisitivo. Então, independente se ele entrou lá na empresa e ele tinha 10 dias só de trabalho, ele pode ter direito ao bem caso seja feito a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada e de salários. Inciso 2 fala do tempo de vínculo de empregatício, que é isso que eu já expliquei. E o inciso 3 fala do número de salários recebidos. Então, independente de quanto tempo ele tem de casa na empresa, ele pode ser, né, no caso, beneficiário desse benefício emergencial, caso ele opte por fazer a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada e salários, ou os dois juntos. O artigo 3º fala: cada vínculo empregatício com redução proporcional de jornada e de salário ou suspenso temporariamente dará direito à concessão de um bem. Por exemplo, tem pessoas que trabalham em mais de um emprego. Caso ele seja afetado nos 2 vínculos de emprego, por exemplo, caso ele tenha 2 vínculos de emprego concomitantemente, ele vai ter direito ao bem em cada um desses vínculos de empregos que ele fez a suspensão ou a redução de jornada e de salário. O artigo 4º já fala de outra hipótese. Fala quando o bem não será devido, que é o benefício emergencial. O bem não será devido ao empregado com redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão do contrato de trabalho que... Agora eu estou falando de quem não vai ter direito ao bem. Inciso 1. Também esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja titular de mandato eletivo. Inciso 2. Tiver o contrato de trabalho celebrado após a data de entrada em vigor da medida provisória 936 de 2020.
Vamos primeiro nesses dois incisos aqui. A data de entrada em vigor da medida provisória 936 foi dia 1º de abril de 2020. Tá ok, pessoal? Então, quem entrar após a entrada em vigor dessa medida provisória, ele não vai poder ter o contrato de trabalho suspenso ou ser feita a redução de jornada de salários, porque ele não vai ter direito ao benefício emergencial. Tem que estar empregado antes da entrada em vigor da medida provisória 936, que foi 1º de abril de 2020. Foi a data de publicação da MP. E ele não pode ser ocupante de cargo em emprego público, cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ou seja titular de mandato eletivo, né? E aí no inciso 3 fala: quem estiver em gozo de benefício de prestação continuada, do regime geral de previdência ou do regime próprio de previdência social, ressalvados os benefícios de pensão por morte e auxílio acidente. Então, por exemplo, quem recebe o BPC, famoso LOAS, ele não vai ter direito ao benefício emergencial. Quem está recebendo um auxílio doença, uma aposentadoria, ele não vai ter direito no benefício emergencial. Mas aquele que está recebendo pensão por morte ou auxílio acidente, esse ele pode acumular com o benefício emergencial. O Dr. Luiz Madeira colocou aí, já ingressou no ordenamento numa data suspeita, né? Verdade, Dr. Luiz Madeira. Bem suspeita, né? Porque essa MP foi editada agora, né? Dia 1º de abril de 2020, num período de recessão, de crise. E aí, num período posterior, ele ser colocado num vínculo de emprego e já dá entrada aí nessa suspensão ou redução de jornada para ele receber o benefício emergencial. Meio estranho, né? Então eu creio que a MP ela colocou, a portaria colocou essa data aí para evitar essas fraudes, né? Pessoas entrarem para poder receber o benefício emergencial. Bem lembrado, doutor Luiz Madeira. O inciso 3, além, né, desses que eu falei, na linha B fala quem estiver recebendo o seguro-desemprego. Quem está recebendo o seguro-desemprego também não vai ter direito ao benefício emergencial. 1º de abril, dia da mentira. Dizem que é o dia comemorado, o dia da mentira, né, doutor Luiz? A linha C fala quem estiver recebendo Bolsa Qualificação Profissional, né? Parágrafo 1º. Considera-se contrato de trabalho celebrado para fins de aplicação do disposto no inciso 2 do caput, o contrato de trabalho iniciado até 1º de abril de 2020 e informado no e-social até 2 de abril de 2020. Ainda colocou mais essa condicionante. Ele tem que ter sido admitido até 1º de abril de 2020, que foi o dia que foi publicada a MP 936, e tem que ser informado no e-social até o dia 2 de abril, no dia seguinte. Então, o que podemos compreender? Aquele que não foi informado no e-social até o dia 2 de abril também está fora, não vai ter direito ao benefício emergencial. Parágrafo 2º fala que é vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou para suspensão temporária do contrato de trabalho com empregado que se enquadre em algumas das vedações à percepção do bem previstas nesse artigo. Pessoal, até vou fazer aqui uma explicação para vocês entenderem, que eu não falei no início. Esses empregados que vai poder ser feito essa suspensão ou a redução de jornada e de salário por acordo individual entre empregador e empregado são aqueles empregados que recebem até 3 salários mínimos, né, no caso que dá R$ 3.135, ou aqueles que recebem
mais de R$ 12.202,12, que dá 2 vezes o teto máximo do regime geral de previdência social e tenha curso superior. Então, esses empregados, a empresa pode fazer a redução de jornada e de salário ou a suspensão do contrato de trabalho por comum acordo. E quem está no meio desses dois valores aí, quem ganha mais de R$ 3.135 ou ganha menos de R$ 12.202,12, não pode ser feito por acordo individual. Aí, nesse caso, teria que ser feito por acordo coletivo, por meio do sindicato da categoria. E até uma outra situação que é bom a gente lembrar aqui, que na semana passada foi votado no plenário do STF uma ação, né, na verdade é um ADIM, ação, né, no caso para discutir a inconstitucionalidade da MP 936, e o plenário do STF, ele decidiu que não era inconstitucional fazer essa redução de salário e de jornada e a suspensão do contrato de trabalho por comum acordo entre empregado e empregador. Então, a partir do julgamento da ADI 6363, que é essa ação direta de inconstitucionalidade, não mais está sendo necessário comunicar ao sindicato. Porque, a priori, quando foi ajuizada essa ADIM, o ministro Ricardo Lewandowski deu uma liminar falando que tinha que passar pelo sindicato. Mesmo que fosse feito esse acordo individual entre empregados e empregadores, esse acordo deveria ter que ser remetido para o sindicato da categoria em até 10 dias. E aí depois, no plenário do STF, foi no dia 24, se não me engano, eles decidiram, no dia 24, não, hoje que é 24, eles decidiram, né, os ministros em plenário, que não era necessário, e essa ADI, no caso, ela foi julgada como não tem validade essa ressalva aí que o ministro Ricardo Lewandowski deu na liminar, falando que tinha que passar pelo sindicato. Então não precisa, tá ok? Não precisa desse aval aí desse sindicato para validar esse acordo individual. Então vamos partir aqui para o parágrafo 3º do artigo 4º. O bem não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Pessoal, dia 16/4, o Dr. Luiz Madeira me auxiliou aí, me auxiliou. 16/4 foi o julgamento do plenário do STF. Obrigado, Dr. Luiz Madeira. Digamos que foi feito, né, esse acordo individual aí com o empregado para suspensão do contrato de trabalho, e ele vai ter o direito, né, se ele encaixar nesses requisitos, ao benefício emergencial. E aí essa outra hipótese aqui está falando da redução de jornada e de salário. Por acordo individual, a medida provisória 936 autorizou que fosse feito nos percentuais de 25%, 50% ou 70% a redução de jornada e de salário. O que esse parágrafo 3º aqui está falando é que caso o empregador ele fizer a redução, lá no acordo está falando, por exemplo, a redução vai ser de 25% da jornada e 25% do seu salário. Porém, ele exige que o empregado trabalhe na jornada normal, como se tudo tivesse como antes. Por exemplo, está aí na live a minha pastora, a pastora Simone, entrou aí, seja bem-vinda. Ela, há uns dias atrás, havia me perguntado sobre isso, porque o empregador dela, ele queria fazer a redução dos salários e no documento estava a redução da jornada, mas ele queria que elas trabalhassem normalmente, a jornada normal, só iria reduzir o salário. Então, a MP está falando aqui, que essa situação ela vai invalidar o acordo individual.
e esse empregador vai pagar, né, esse valor aí, digamos que a União tiver pago para os empregados de benefício emergencial, a União vai cobrar deles depois, desses empregadores, pois eles fraudaram esse acordo. Se reduziu o salário em 25%, vai ter que reduzir a jornada também em 25%. É isso que esse parágrafo terceiro está falando. E a mesma exigência aqui, ó, que está falando que não pode fazer, né, a exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Então, não pode exigir a mesma produtividade desse empregado, não pode exigir que ele trabalhe durante a jornada normal e só reduz o salário dele. Isso aí é inválido, tá ok? Então aí fala, inclusive vai poder ser aplicado aos empregados não sujeitos a controle de jornada e aos empregados que percebam remuneração variável. Por exemplo, vendedor que recebe comissão de vendas, que quando da edição da MP 936, ela não deixou bem claro se iriam ser aplicadas a esses profissionais também. E aqui nessa portaria 10486, ela fala que sim, ela vai ser aplicada inclusive para esses trabalhadores que recebem aí por remuneração variável e aqueles que não são sujeitos ao controle de jornada. Então vamos partindo aqui para o cálculo do bem, que é o benefício emergencial, o artigo 5º. Para vocês entenderem, o cálculo do bem ele vai ser nos mesmos parâmetros do seguro-desemprego. O valor do benefício emergencial, para quem recebe uma média salarial de até R$ 1.599,61, ele vai multiplicar o salário médio por 0,8, que vai dar 80%. Né? Esse aí vai ser o valor do benefício emergencial dele. Quem ganha mais de R$ 1.599,61 e vai até R$ 2.666,29, ele vai fazer o cálculo da seguinte forma. O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica por 0,5. Aí vai dar 50% desse valor. Aí 50% desse valor você soma com R$ 1.279,69, que vai dar o valor do benefício emergencial. E aqueles que recebem acima de R$ 2.666,29, o valor da parcela será invariavelmente R$ 1.813,03. Esse é o teto máximo do seguro-desemprego. Então, quem tem a média salarial aí acima de R$ 2.666,29 vai receber o teto. O benefício emergencial dele vai ser de R$ 1.813,03. Aí, por exemplo, o empregado que foi reduzida a jornada dele em 25%, ele vai receber o salário dele menos 25% também. E vai ter direito ao benefício emergencial que vai ser pago pelo governo, uma espécie de seguro-desemprego, e ele vai ter que fazer esse cálculo aqui para ele saber qual o valor do benefício dele. Tá ok, pessoal? Vamos partindo aqui para frente. Eu creio que ficou fácil, né, de entender essa média aí, como vai ser feita. No parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala que a média de salário será apurada considerando os últimos 3 meses anteriores ao mês de celebração do acordo. Por exemplo, se o acordo for feito agora, no mês de abril de 2020, vai ser calculada a média dos 3 últimos meses anteriores. Parágrafo 2º. O salário utilizado para o cálculo da média aritmética de que trata o caput refere-se ao salário de contribuição estabelecido no inciso 1 do artigo 28 da Lei 8.212 de 91. Essa é a lei de custeio, tá? Da Previdência Social. Informados no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Aqui nós vamos ter provavelmente alguns problemas. Por exemplo, aquele empregado
que ele não recebe todo o valor dele no contra-cheque. Às vezes o empregador paga, né, no contra-cheque um determinado valor, né, e informa esse valor lá para o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Porém, na prática, esse empregado ele recebe além. Às vezes ele ganha aí um pagamento por fora. E aí esse empregado ele vai ficar no prejuízo. Porque o cálculo do benefício emergencial aqui, ó, ele vai ser feito com base nesses salários que foram informados lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então nós vamos ver muitos casos aí que vão chegar de clientes reclamando que vão receber bem menos do que a média salarial dele. Parágrafo 3º do artigo 5º. Se, excepcionalmente, o salário de contribuição de que trata o parágrafo 1º desse artigo não constar na base CNIS, após o prazo previsto para o empregador prestar a informação, o mês sem informação será desconsiderado. Isso aqui, no caso, é para uma falha do empregador não prejudicar esse empregado, né? Porque se o empregador não informou, aí o empregado vai ficar prejudicado na média dos 3 meses anteriores ao acordo. Parágrafo 4º. O salário será calculado com base no mês completo de trabalho, mesmo que o trabalhador não tenha trabalhado integralmente em qualquer dos 3 últimos meses. Isso aqui eu vejo, por exemplo, no mês de março. A partir do dia 19 de março, teve um decreto estadual proibindo praticamente quase que 100%, né, do comércio, por exemplo, funcionar. Só estava funcionando as atividades essenciais. Então, aí, nesse exemplo aqui, ó, o salário será calculado com base no mês completo. Ele não vai ser calculado, né, com base apenas nesses dias que foram, né, trabalhados nesse período. Parágrafo 5º. Não será computada na média de salários a competência em que houver redução proporcional de jornada e de salários. Então, vai que já foi feito no mês de março de 2020 essa redução proporcional de jornada e salários. Ela não vai entrar nessa contabilização, né, para computar a média dos 3 últimos meses, porque com certeza a média dele abaixou no mês de março de 2020. Parágrafo 6º. Para o trabalhador que esteve em gozo de auxílio-doença ou foi convocado para prestação de serviço militar, bem assim, na hipótese de não ter percebido os 3 últimos salários, o valor base será apurado com a média dos 2 últimos, ou ainda no valor do último salário, também para não prejudicar a média salarial desse empregado, né, que estava de auxílio-doença, ele estava sem salário, né, do empregador. E também quem estava prestando serviço militar. O parágrafo 7º, ele fala, na ausência de informações no CNIS sobre os últimos 3 meses do salário, o valor base será o valor do salário nominal, do salário mínimo nacional. Aqui nós temos aqui um problema grande. Por exemplo, se a empresa ela não estava fornecendo as informações para o CNIS lá desse empregado, dos salários dele, desses últimos 3 meses, esse empregado ele vai receber um salário mínimo. Complicado, né? Aí por uma falha do empregador, vai ser calculado como se ele recebesse salário mínimo, porque o empregador não fornecia essas informações lá no CNIS desse empregado. Parágrafo 8º. O empregador é responsável pelo pagamento de eventual diferença entre o valor pago pela União e o efetivamente devido ao empregado, quando a diferença decorrer de ausência ou erro nas informações prestadas pelo empregador que constituem as bases do CNIS. Então aqui, ó, o empregado ele não vai ficar prejudicado, porque o empregador que agiu, né, indevidamente por um erro, uma imprudência dele, não forneceu, né, essas informações do salário desse empregado no CNIS. Então,
o empregado ele pode cobrar do empregador essas diferenças aí, porque como esse empregado não tinha informações, vai ser calculado como se esse empregado recebesse o salário mínimo. E aí o empregador ele vai ficar responsabilizado por eventuais diferenças salariais. Pessoal, outra situação aqui que a gente tem que falar está no artigo 6º dessa portaria número 10486. Ela estabeleceu o que já estava lá na MP 936. Quando a empresa fizer a redução. Abraço, doutor Luiz Madeira, tudo de bom, satisfação, viu? Muito obrigado por você fazer parte aqui da minha live, é uma honra. Quando o empregado ele trabalha numa empresa que faturou até 4.800.000 em 2019, no caso da suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele vai receber 100% do benefício emergencial a que ele tiver direito do governo federal. Agora, quando a empresa que ele trabalha faturou mais de 4.800.000 no ano de 2019, o empregador ele vai entrar com 30% do salário, né, do empregado, e os demais 70% o empregado vai receber do benefício emergencial, que vai ser 70% do seguro-desemprego que esse empregado tiver direito. Tá ok? Então tem essa diferenciação. Para quem trabalha nessas empresas que faturaram mais de 4.800.000 em 2019, a empresa vai entrar com 30% do salário do empregado. E a empresa que faturou menos de 4.800.000, ela não vai ser obrigada a entrar com os 30%, e o empregado vai receber 100% do benefício emergencial que ela tiver direito do governo. Tá ok? Então vamos seguir adiante aqui. Vamos falar agora da hipótese de redução proporcional da jornada e de salário. Quando essa empresa fizer uma redução igual ou superior a 70% da jornada e de salário do empregado, a linha B aqui do artigo 6º, tá, da portaria. Quando fizer a redução proporcional de jornada e de salário igual ou superior a 70%, aí vem o inciso 3. 50% do valor base previsto no artigo 5º, no caso de redução proporcional e de salário igual ou superior a 50%, ele vai ter direito, né, a 50% do benefício emergencial, e tem que ser, né, igual ou superior a 50%, para ele ter direito a 50% do benefício. E quando a redução, no inciso 4 fala, for de 25% do valor base previsto no artigo 5º, no caso de redução proporcional de jornada e de salário, igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Então ele vai ter direito, né, a 25%, né, quando a redução de jornada e de salário for de 25% e inferior a 50%. Ele vai ter direito a 50% do valor base quando a redução proporcional de jornada e de salário for superior a 50% e inferior a 70%. E ele vai receber 70% quando a redução proporcional de jornada e de salário for igual ou superior a 70%. Vamos aqui para o artigo 7º da portaria, porque a hora já está voando. O empregado com contrato de trabalho intermitente, esse empregado ele vai receber o bem, só que no valor de parcelas de R$600, tá? Ele tem direito aí a 3 parcelas no valor de R$600. A existência de mais de um contrato de trabalho, intermitente no caso, não gerará direito à concessão de mais de um bem mensal. Parágrafo 2º do artigo 7º.
Será considerado apto a receber o bem o empregado com contrato de trabalho intermitente celebrado até 1º de abril de 2020. Então, quem tem contrato de trabalho intermitente, ele também tem que ter esse contrato celebrado até 1º de abril de 2020, que foi o dia que foi publicada a MP 936. Quem entrou posteriormente, ele não vai ter direito ao benefício emergencial. Inciso 2. Ter o contrato de trabalho intermitente rescindido após 1º de abril de 2020. Por exemplo, caso esse contrato de trabalho intermitente seja rescindido após 1º de abril, né, ele pode também ter direito ao benefício emergencial, mas de uma cota parte, digamos, né? Ele não pode, por exemplo, ter vários contratos de trabalho intermitente e receber um benefício por cada contrato. Parágrafo 3º. Para fins de aplicação do parágrafo 2º, será considerado empregado com contrato de trabalho intermitente aquele cujo contrato de trabalho tenha sido informado pelo empregador até 2 de abril de 2020 e esteja identificado na base de dados do CNIS. A mesma exigência que foi feita para o contrato de trabalho comum foi feita aqui para o contrato de trabalho intermitente, que ele vai ter que ter sido comunicado, né, pelo empregador até 2 de abril de 2020. E vai ter que constar essas informações na base de dados do CNIS desse empregado. Artigo 8º, pessoal. O bem não será acumulável com o auxílio emergencial, aquele Corona Voucher de R$600, previsto no artigo 2º da Lei 3.982, de 2 de abril de 2020. Tá? Esse é o Corona Voucher, intitulado aí. Agora, essa outra parte aqui é uma parte mais burocrática, que é de responsabilidade das empresas, que é a informação dos acordos. Seja bem-vindo aí, todo mundo que entrou aí, ó, Arlindo, Thiago Soares, Wesley, Martins Caleb, GP Advogados, bem-vindo, Wilber, Tia Cláudia, seja bem-vinda, Daniel Rodrigues, todo mundo aí, Roana, Laudeci, Patrícia, Diniz, Professor Lorenzoni, Victoria Mendonça, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Então vamos para essa parte burocrática. O empregador, no caso, quando ele fez esse acordo individual com o empregado, ele vai ter que informar esse acordo lá para o Ministério da Economia. E aí ele vai ter o prazo de até 10 dias. Primeiramente, eu quero fazer um acordo individual com o meu empregado. Eu tenho que primeiro comunicar com esse empregado com 48 horas de antecedência. Eu falo, empregado, eu quero fazer a suspensão ou a redução de jornada de salários. O empregado ele vai ter 48 horas para responder, se ele concorda ou não concorda, porque é um comum acordo. Ele concordando, vai ser feito esse acordo por escrito, o empregado assina juntamente com o empregador, e aí o empregador tem um prazo de 10 dias para comunicar para o Ministério da Economia esse acordo. Alguns já fizeram o acordo antes de sair essa portaria, que foi publicada hoje. E nessa portaria estabeleceu os requisitos. Então eles vão ter que seguir esses requisitos. E daqui a pouco eu vou falar, caso tenha sido feito o acordo e não preencheu esses requisitos, eles vão ter um prazo para poder fazer essa correção. Então quais são esses requisitos? O artigo 9º, no parágrafo 1º, explica para nós. Fala que deverão constar da informação dos acordos pelo empregador ao Ministério da Economia as seguintes informações: número de inscrição do empregador, o CNPJ, o SEI ou CNO, data de admissão do empregado, número de inscrição do CPF do empregado, número de inscrição do PIS/PASEP do empregado, nome do empregado, nome da mãe do empregado, data de nascimento do empregado,
salários dos últimos 3 meses do empregado, o tipo de acordo firmado, se foi uma suspensão temporária do contrato, se foi redução proporcional da jornada e do salário, ou a combinação de ambos os institutos. Inciso 10 fala a data de início e duração de cada período acordado de redução ou suspensão. Inciso 11, percentual de redução de jornada para cada período do acordo, se o tipo de adesão for redução de jornada. Inciso 12, caso o empregado possua conta bancária, os dados necessários para pagamento, número do banco, número da agência, número da conta corrente, tipo de conta. Então, essa obrigação é do empregador, tá? O empregado não precisa ficar preocupado que tenha que passar alguma informação para os órgãos competentes, não. Isso é obrigação do empregador. Lá nessa minuta ali de acordo, já tem que estar com todas essas informações. Inciso 13. Tratando-se de pessoa jurídica, se o faturamento é superior a R$ 4.800.000. Parágrafo 2º, pessoal. A informação do acordo para recebimento do bem deverá ser realizada pelo empregador exclusivamente por meio eletrônico. Então, ele vai mandar lá no portal do Ministério do Trabalho e Economia, né, que hoje já nem é mais Ministério do Trabalho e Economia, mas o endereço do site consta lá, que é o mte.gov.br/bem, que é as iniciais do benefício emergencial. Seja bem-vindo aí, Vitor Rodrigues, bem-vindo Fabrício Belém, doutor Fabrício Belém, estudou comigo na Fazan, doutor Danilo Vasconcelos, foi meu professor aí de Direito Penal na Fazan, sejam bem-vindos. O empregador doméstico e empregador pessoa física serão direcionados para o portal gov.br. Inciso 1º, providenciar sua senha de acesso conforme os procedimentos do portal. Inciso 2, informar individualmente cada acordo. Então, pessoal, cada acordo ele vai ser informado individualmente, tá? Eu fiz diversos acordos lá com os meus empregados, são vários empregados, e ele tem que informar individualmente cada um desses. Tanto o empregador doméstico, o empregador pessoa física, como também o empregador, né, pessoa jurídica. Após a informação do acordo, acompanhar o resultado de processamento das informações remetidas e o resultado do pedido de concessão do bem. Então, aqui é a obrigação desse empregador doméstico e empregador pessoa física acompanhar. Parágrafo 4º. O empregador pessoa jurídica será direcionado para o portal Empregador Web, atendendo aos requisitos de habilitação do ambiente. E lá ele vai ter que fazer o quê? Inciso 1, informar individualmente, igual eu falei, também vai ter que informar individualmente cada acordo, né? Ou por meio de arquivos no formato CSV, os acordos celebrados. E o inciso 2 fala, após a informação do acordo, acompanhar o resultado do processamento das informações remetidas e o resultado de pedido de concessão do bem. Então, é o empregador que tem que acompanhar, tá? Se está tudo ok no cadastro, se está tudo aprovado, ou se não foi aprovado, se tem alguma pendência lá para corrigir. Para informar ao Ministério da Economia a realização dos acordos, o empregador poderá enviar arquivos contendo as informações solicitadas no parágrafo 1º, conforme layout padronizado disponível no endereço eletrônico lá do mte.gov.br/bem. Vamos aqui para uma parte aqui, mais do que específico. O parágrafo 8º fala daquele prazo. O prazo é de 10 dias para a comunicação do acordo e será contado a partir da data da publicação dessa portaria para os acordos realizados antes da sua vigência. Igual eu falei no início, pode ser que tenha empregadores que já fizeram um acordo individual há algum tempo atrás, antes de sair essa portaria que foi publicada hoje. Mas a MP 936, ela foi publicada dia 1º de abril. Então, entre 1º de abril e hoje, várias empresas já fizeram os acordos. Mas aí o prazo de 10 dias vai começar a contar, aqui está falando, a partir da publicação dessa portaria. E aí vamos supor que houve alguma
divergência lá e tem que alterar, ou faltou alguma dessas informações aqui que a MP exige. Então, o empregador e o empregado poderão alterar a qualquer tempo os termos do acordo pactuado, informado ao Ministério da Economia. Vamos aqui para essa parte onde eles vão poder alterar. Nesse prazo de 10 dias, né, vai poder alterar, caso tiver faltado alguma informação, contados da data de hoje, que é a publicação, né, dessa portaria, 24 de abril de 2020. A ausência de comunicação pelo empregador no prazo previsto, nesse prazo de 10 dias, olha as consequências. Inciso 1. Acarretará na sua responsabilização pela devolução à União dos valores recebidos a maior pelo empregado. Ou, inciso 2, implicará no dever de pagar ao empregado a diferença entre o bem, que é o benefício emergencial pago, e o devido, por força da mudança do acordo. Então, o empregador, ele que tem que ficar responsável por acompanhar, e caso tiver ficado pendente alguma informação, ele tem esse prazo utilizado. Pessoal, como o tempo está muito curto, já estamos com 48 minutos de live, eu vou passar aqui mais para frente para falar. Vou mudar para o 4G aqui, pessoal. A primeira parcela vai ser paga após, no caso, 30 dias depois que fez o cadastro, né, o empregador já comunicou, né, esse acordo individual lá para o Ministério da Economia, e aí os dados estão todos corretos. Esse valor de benefício emergencial vai ser pago 30 dias após a data do início da redução ou suspensão feita entre empregado e empregador. Na hipótese da informação prestada, né, no prazo de 10 dias de celebração do acordo, ou a partir da informação do empregador, se a comunicação for efetivada após o prazo de 10 dias da celebração do acordo. E as demais parcelas serão creditadas a cada intervalo de 30 dias, contados da emissão da parcela anterior. Então, pessoal, vai ser pago, por exemplo, eu fiz esse acordo individual com o meu empregado hoje, 24 de abril de 2020. Aí a responsabilidade é do empregador de fazer a comunicação em 10 dias. A primeira parcela vai ser paga com 30 dias. 24 de abril de 2020 foi feito o acordo, vai ser pago 24 de abril ou 24 de maio de 2020. E as demais parcelas a cada 30 dias dos meses subsequentes. Que no caso serão 3 parcelas, né? Se essa redução de jornada e de salário ou a suspensão do contrato for por até 90 dias. E outra questão importante, pessoal, é que o empregado vai estar estável no emprego durante o período desse acordo individual e por igual período após passar essa situação aí de suspensão do contrato ou redução de jornada e de salários. Por exemplo, se foi feito um acordo por 90 dias, ele está garantido no emprego esses 90 dias, e encerrado esse acordo, ele vai ter a garantia no emprego por mais 90 dias, por igual período ao que foi feito de redução ou suspensão do contrato. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, manda as dúvidas aí, porque falta apenas 9 minutos de live aqui, que a gente vai procurar responder. Enquanto isso, eu vou continuar aqui nos pontos aqui mais relevantes dessa portaria 10486 de 22 de abril de 2020. Da análise da concessão e da notificação. O artigo 11 fala que, informado o acordo, os dados enviados serão analisados e o pagamento do bem. Inciso 1. Será deferido se todas as informações estiverem corretas e as condições de elegibilidade forem atingidas. O inciso 2 fala, aguardará o cumprimento das exigências solicitadas se alguma informação estiver faltando, ou estiver incorreta ou em desconformidade com as bases de dados do Poder Executivo. Ou o inciso 3 será indeferido, na hipótese de não preenchimento dos requisitos previstos nessa portaria.
Então, por exemplo, se o empregador já tinha feito o contrato, né, esse acordo individual com o empregado, e ele não preencheu os requisitos, e o empregador, após, né, essa edição da portaria, não fez a correção, esse benefício vai ser indeferido pelo governo. E aí não vai ser pago para o empregado. Aí vai criar um outro problema, né? Porque o empregado foi feita a suspensão do contrato de trabalho dele, ele está acreditando que ele vai receber o benefício emergencial. Ou então foi feita a redução da jornada de salário, ele recebeu a menos, trabalhou a menos, mas ele está contando com o benefício emergencial. E aí? Aí o cadastro está incorreto, ele não vai ter direito ao benefício emergencial, vai ser indeferido. E aí, ele vai ficar sem o benefício? Não, a empresa tem que ser responsabilizada, porque foi um erro dela, que não prestou as informações corretas. Por isso que o empregador tem que ficar bem atento para ele fazer essas correções, né, no prazo de até 10 dias, contado da data da publicação da portaria, 10.486 de 2020. O empregado, no artigo 11, parágrafo único, fala que ele vai poder acompanhar o andamento do processo de concessão do bem pelo portal gov.br e também pelo aplicativo da carteira digital de trabalho. Então, empregado, você pode acompanhar lá o processo lá, se está tudo ok ou se está pendente, se não foi aprovado, por esse portal gov.br ou também pelo aplicativo, né, da carteira digital do trabalho. Artigo 12. O empregador será notificado da exigência de regularização das informações no prazo de 5 dias corridos. Então, ele vai ser notificado, né, para fazer essa regularização das informações que está pendente do empregado, no prazo de 5 dias corridos. Aí, pessoal, digamos que ele não fez a correção, a retificação de informações, esse benefício vai ser indeferido. Aí no parágrafo 3º fala, caso o empregador cumpra as exigências no prazo de 5 dias corridos, contados da data da notificação, será mantida como data de início da vigência aquele constante da informação do acordo individual, sendo a parcela do bem incluída no próximo lote de pagamento posterior à decisão. Mas o parágrafo 4º vem e fala, o não atendimento da exigência da regularização das informações no prazo de 5 dias corridos, contados da data da notificação, implicará no arquivamento da informação. Então, por isso que é importante você, empregado, acompanhar lá se o cadastro está tudo ok ou se tem alguma exigência lá para o seu empregador fazer a correção. E caso, por exemplo, venha a ser indeferido o benefício, o empregador ele tem um prazo para recorrer. Esse prazo para interpor recurso, ele será de até 10 dias corridos, ok? E ele fez o recurso, o prazo de julgamento desse recurso vai ser de 15 dias corridos, contado da data da interposição do recurso. Interpôs o recurso, o prazo é de 10 dias, ele interpôs o recurso, o órgão julgador vai ter 15 dias para julgar esse recurso. E aí, se o recurso for procedente, vai ser, né, instaurado e implantado o benefício emergencial. Mas, fiquem atentos, porque se o seu empregador não cumprir essas exigências, o benefício vai ser indeferido e esse empregador ele pode ser responsabilizado, pessoal. Vamos ler aqui o artigo 14 da portaria. Na hipótese de indeferimento do bem ou de seu arquivamento por não atendimento de exigências de regularização das informações, o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos tributos, contribuições e encargos devidos. Então, o empregador, ele que vai ter que arcar com os salários normalmente dos empregados, porque foi por negligência dele que não prestou as informações conforme determina aqui nessa portaria. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput para os casos de concessão do bem motivados por ato atribuível ao empregador,
e para os períodos cujos pagamentos tenham sido considerados indevidos. Então, por erro do empregador, ele vai ser responsabilizado. Mas se for um erro do empregado, aí não tem como responsabilizar o empregador. Das hipóteses de cessação do bem, como que ele vai cessar? Ele vai cessar, no inciso 1 fala do artigo 15, após transcurso do prazo pactuado de redução e suspensão informado pelo empregador. Inciso 2 fala da retomada da jornada normal de trabalho ou encerramento da suspensão do contrato de trabalho antes do prazo pactuado. Digamos que antecipou ali, vou retomar as atividades. Aí nesse caso vai cessar o pagamento do bem. Inciso 3, pela recusa por parte do empregado de atender ao chamado do empregador para retornar à sua jornada de trabalho. Então, digamos que o empregador ele decide retomar, ele vai antecipar aí, é o que está ali no acordo, e ele resolve antecipar um mês, por exemplo, vai abrir. E aí ele vai e comunica o empregado, vou retomar as atividades. Se o empregado não retornar, o benefício vai ser cortado, tá ok? Vamos lá para o parágrafo 1º. Tem outros requisitos ali, mas vamos para frente aqui. Compete ao empregador informar no prazo de 2 dias corridos, na forma prevista no artigo 10, as hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput. Qual que é o 2 e 3? A retomada da jornada normal de trabalho, o encerramento da suspensão do contrato. E o outro, o inciso 3, é a recusa por parte do empregado de atender ao chamado do empregador para retornar à sua jornada normal de trabalho. Então, o empregador ele tem 2 dias corridos para informar isso para o Ministério da Economia. E aí o bem vai ser cortado, o benefício emergencial. Eu vou ler o artigo 16 aqui rapidinho, que falta só um minuto, pessoal, da live. O artigo 16 fala que as parcelas ou valores do bem recebidos indevidamente ou além do devido pelos empregados serão restituídos mediante depósito na conta única do Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União, a GRU, em até 30 dias contados da data do recebimento da notificação. Então, esse valor vai ser cobrado depois pela União, que for recebido indevidamente pelo empregado. E parágrafo 1º, poderá o interessado apresentar defesa no prazo do caput, o qual será decidido em 30 dias. E parágrafo 2º do artigo 16 fala que, indeferida essa defesa, a obrigação terá vencimento no prazo de 10 dias corridos, contado da ciência da decisão, devendo ser restituídas por meio de GRU. Então, indeferiu a defesa aí do empregado que recebeu indevidamente o bem, ele vai ter o prazo, de 10 dias corridos, dessa ciência da decisão, para poder fazer a restituição através de uma guia GRU para o governo do valor recebido indevidamente. E dessa decisão aí caberá recurso sem efeito suspensivo. Então, vai continuar correndo prazo, ele não suspende caso recorrer. Para o interessado, dirigido à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, no prazo de 10 dias corridos. O julgamento desse recurso vai ser em até 15 dias, contados da data da interposição do recurso. E o parágrafo 6º fala, nas hipóteses previstas do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 10, a responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente recebidos pelo empregado é do empregador. Vamos ler ali o artigo 10, inciso 1, parágrafo 3º. O artigo 10, parágrafo 3º, fala da ausência de comunicação pelo empregador no prazo previsto. Aí, no caso, se ele não faz a comunicação, a responsabilidade para a devolução da União é do empregador. Então, pessoal, esse era o que eu tinha para passar para vocês sobre o benefício emergencial. E não vi perguntas aí, eu quero agradecer a cada um, porque a live já vai cair.